Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal Bom do dia. Eustáquio. Hoje são 20 de fevereiro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a JUSEPAR, Junta Comercial do Paraná. Cargo assistente administrativo. Esse concurso se realizou em 2016. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação FAO. Veja a questão aí. Temos assim: com a evolução política da humanidade, dois valores fundamentais consolidaram o ideal democrático: a liberdade e a igualdade. Valores que foram traduzidos como objetivos maiores dos seres humanos em todas as épocas. Mas os avanços e as conquistas populares em direção a esses objetivos nem sempre se desenvolveram de forma pacífica. Guerras, destituições e enforcamentos de reis e monarcas, revoluções populares e golpes de Estado marcaram a trajetória da humanidade em sua busca de liberdade e igualdade. Veja bem esse texto aí. E aí vem a questão. O verbo do fragmento seguinte, dois pontos, entre aspas, guerras, destituições e enforcamentos de reis e monarcas, revoluções populares e golpes de Estado marcaram a trajetória da humanidade em sua busca de liberdade e igualdade. Fecha aspas. Indica uma situação e um tempo, dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, hein? Veja aí, ela traz um texto. E depois aí ela mostra um trecho, um fragmento desse texto, que é o seguinte: guerras, destituições e enforcamentos de reis e monarcas, revoluções populares e golpes de Estado marcaram a trajetória da humanidade em sua busca de liberdade e igualdade. E o que essa questão quer? Veja bem, ela diz aí que esse verbo aí marcaram a trajetória da humanidade, guerras, destituições, enforcamentos de reis e monarcas, revoluções populares e golpes de Estado, tudo isso aí, e golpes de Estado, marcaram a trajetória da humanidade em sua busca de liberdade e igualdade. Então veja, esse verbo aí, marcaram, a questão está dizendo aí que esse verbo aí indica uma situação e ao mesmo tempo indica um tempo. Então esse verbo marcaram, veja bem, diz aí a questão que indica uma situação e um tempo. Aí a questão quer que você encontre a única opção que diga que situação é essa do verbo marcaram. E que tempo é esse do verbo marcaram? Viu aí, gente? Você vai descobrir qual é a situação aí trazida pelo verbo marcaram e qual é o tempo dele. Então veja, se você acha, por exemplo, que esse verbo aí marcaram
traz um fato que houve, traz aí um episódio real, então você vai marcar aí, veja bem, e você acha que esse verbo marcaram traz um fato real ocorrido no presente, hoje, por exemplo, aí você vai marcar aí a opção A. Você está dizendo que a situação do verbo aí marcaram traz uma situação real, que realmente houve, e que se refere a hoje, ao presente. Se você acha isso, você vai marcar a opção A. Se você acha que esse verbo aí, verbo marcaram, traz uma situação hipotética e não um fato que houve, e não um episódio real, apenas um caso hipotético, então você vai marcar aí, veja, e além disso, se refere ao passado, então você vai marcar a opção B de bola. Certinho, gente? Então veja, o verbo aí marcaram, ele traz uma situação e traz também um tempo. Aí você vai dizer se isso aí é real ou é presente, é hipotético ou é passado, é imperativo ou é futuro, e assim por diante. Então encontre aí a única opção que traga a situação e o tempo corretos aí desse verbo marcaram. Certinho? Veja aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vou ler novamente aqui o trecho. Guerras, destituições e enforcamentos de reis e monarcas, revoluções populares e golpes de Estado marcaram a trajetória da humanidade em sua busca de liberdade e igualdade. Então veja aí o verbo marcaram. Então veja aí, nesse texto, esse verbo marcaram traz uma situação. Ela é uma situação real, hipotética ou imperativa? É uma situação real. É uma situação real que realmente houve no passado da história humana. Houve aí guerras, enforcamentos de reis e monarcas, revoluções populares e golpes de Estado. Então esse verbo aí, marcaram, ele traz aí fatos, ele traz eventos que realmente ocorreram na história do homem. Então, a situação trazida pelo verbo marcaram é uma situação real. Grave bem, real. Vejamos aí o tempo. E em que tempo está esse verbo aí, gente? Marcaram. Isso aí está no presente? Está no futuro ou está no passado? Marcaram. Está no passado. Isso é passado. Está no passado, está na história. Marcaram aí é o verbo marcar. No presente do indicativo, na terceira pessoa do plural, eles marcaram. Elas marcaram. Então esse verbo aí, marcaram,
está no passado. Pretérito perfeito do indicativo. Eles marcaram, elas marcaram, está no passado. Então, a situação trazida pelo verbo, situação real, houve realmente. E o tempo aí, o tempo passado. Então você vai procurar a opção que traga real e passado. Qual é a opção? É a opção D, de dado. Essa aí é a opção correta, é a opção que a questão quer. O verbo marcaram traz aí uma situação real. E aí ele está no tempo passado. Então aí, a opção D, de dado, é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.